Então, o primeiro exemplo de hoje aqui, né, que eu vou trazer aqui para a gente, é o de um condutor, tá? Um condutor carregado, com carga nele. Isso é importante porque aí a gente também vai, né, relembrando os casos, né? Isso é super... né? Um condutor carregado. A gente calculou o campo elétrico desse condutor. Então, um condutor carregado esférico, desculpe. Eu tinha aqui um condutor esférico, um material condutor esférico, tá? E aí a gente coloca uma carga nele, uma certa quantidade de carga que a gente sabe, admitindo que ela seja positiva, né? São cargas positivas. Então, no condutor, o que é a característica de um condutor? O condutor é um camarada que os portadores de carga, aqueles caras que carregam carga, que têm carga, eles estão livres para se movimentarem. Então, devido à repulsão coulombiana, a gente viu isso, né? Era uma forma de explicar, tá? A gente também explorou isso com a lei de Gauss, tá? As cargas vão parar na superfície. Podem ser negativas também, não tem problema. Eu gosto do positivo porque ele aponta para fora. E essas cargas vão ficar homogeneamente distribuídas pela superfície. Sempre que é homogêneo é bom porque é constante, né? Então, a gente tem uma distribuição homogênea de carga, então significa que, né, tem uma densidade superficial de carga, que é a carga total que a gente colocou ali nela pela área, né, da esfera, né, que é 4π vezes o raio dela ao quadrado. Então, Q 4π rão ao quadrado. Então, eu estou dizendo que a nossa esfera aqui tem raio rão. Joia? E aí, o que eu quero? A minha pergunta é, qual é, a partir aqui, ó, ela tem simetria esférica, qual é, né, o potencial elétrico gerado por essa distribuição de carga? É uma forma, distribuição assim, é uma forma como as cargas estão distribuídas no espaço, né? Num ponto P qualquer aqui, distante, né, um valor R, desde o centro da esfera até o ponto em questão ali, beleza? A gente sabe que, né, nós sabemos que, né, relembrando, né, que para R maior que rão, ou seja, para pontos fora da esfera, né, o campo elétrico é o campo elétrico de uma carga pontual. E é igual a constante de proporcionalidade. A carga que você colocou lá, como se toda essa carga aqui que a gente colocou, né, como se toda essa carga tivesse, né, no centro, como C. Isso é muito importante, né? Então, esse cara aqui é Q sobre R na direção radial, né? Então, está apontando, é um campo elétrico que vai estar apontando, né, para fora aqui. Porque eu escolhi cargas positivas. Se eu tivesse colocado cargas negativas, ia mudar o quê? Ia mudar a orientação, mas o exemplo em si não muda nada, tá? Né? É só repetir o que a gente estava fazendo, né? Bom, então, como é que a gente calcula o campo elétrico dessa distribuição de carga, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Então, vou pegar, a gente sabe calcular a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, VB menos VA é igual, ou se preferir, tanto faz, a gente colocar A menos B, B menos A, né? Menos a integral, né, de A até B do campo elétrico, escalar, um DL ou um DS, não importa o nome que a gente dá, o livro que a gente usa, né, ali. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse camarada ali, né, quem?
Esse camarada sem apontar é difícil, né? Esse cara ali, vamos substituir ele aqui, né? E vamos fazer a nossa integral, né? De onde a onde? Então, eu vou pegar, né, um ponto B qualquer aqui ao longo da minha direção radial até, né, o meu ponto P, na verdade, né, é o meu... Vou puxar esse cara um pouquinho para cá. Ele vai ser, meu B vai ser o meu P. Tá? Então, eu vou sair de A até B, certo? Então, ao longo da direção radial. Então, né, o meu DL vai ser... Quem que é o DL aqui? Ah, é um DR, porque eu estou vindo pela direção radial, né? Então, vai ser R em chapéu, né? Estamos dando nome para os bois. E aí, também, né, claro, vamos substituir esse camarada, né, no lugarzinho dele. E aí, então, vamos lá. VB, a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos, VB menos VA, vai ser então igual a menos integral de K0, Qzão, sobre R, chapéu. Vamos marcar esse cara aqui. Escalar DL, que é DR, R, chapéu. E aí, então, é uma integral em R. Então, eu estou indo de R a até R, B. Ó, de cara, assim, eu posso abrir esse parênteses que está aqui, tirar as constantes para fora, o que não for constante fica dentro, e aí a gente já vê que o produto escalar que está aqui vai ser entre quem? Esse cara, só tem esse vetor e esse vetor aqui, né? E R escalar R é módulo do primeiro. Ah, quanto que é o módulo de R chapéu? É um vetor unitário, ao longo da direção radial para fora. Escalar com R. Módulo do segundo R chapéu. 1 também. 1 vezes 1, 1. Cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo do R com ele mesmo? Zero, né? Cosseno de zero é 1. Ou seja, esse produto escalar dá 1. Então, continuando aqui, então esse cara aqui vai ser menos. K0 é constante, sai para fora. Qzão é constante, vou tirar ele para fora. Né? E aqui vai ter integral de RA até RB de quem? dr sobre R. Fizemos já essa integral. Esse cara que está aqui dá menos 1 sobre R ao quadrado. Não vou repetir essa integral, não. Tá? Então, VB menos VA vai ser igual a menos Q0, Qzão, e aí a minha integral é menos 1 sobre R ao quadrado de R. Desculpe, ó, comi uma bola aqui, tá? Não tem problema isso não. O campo elétrico é ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. E a integral dá menos 1 sobre R. Derivada, fiquei pensando na derivada. Eita, acontece. RA menos RB. Como assim, você pensou na derivada? É a aula de amanhã. Mas talvez no finalzinho da aula hoje eu já falo isso para vocês. Tá? Então, isso daqui eu posso pegar esse menos que está aqui, né? Ou esse que está aqui do lado de cá, não importa, né? Posso pegar esse cara aqui e inverter, né? Não, tudo bem. Deixa esse menos aqui. Menos. Com menos fica mais, né? Então, esse cara aqui vai ficar K0, Q, sobre RB, menos K0, Qzão, sobre RA. Qual é o potencial elétrico dessa distribuição de carga?
Então, agora que eu fiz isso, repeti, estou me repetindo, né? Eu já tinha feito esse negócio, por quê? Porque da carga pontual eu já tinha feito. Deu aqui, ó. Mesma coisa, mesma integral que a gente tinha que fazer aqui, ó. Né? Beleza? Então, como é que eu sei qual que é a distribuição? Essa expressão me dá a diferença de potencial elétrico. Quando a gente fala de diferença de potencial elétrico, né, é entre dois pontos, e estamos falando de energia potencial de interação entre dois corpos, né, a gente sempre vai ter a liberdade de colocar o zero, né, do valor da energia potencial e, portanto, do potencial aonde a gente quiser, né. Aqui eu quero mostrar para vocês que é conveniente que, não significa que precisa ser assim, é conveniente colocar, né, o zero da energia potencial, e portanto o potencial elétrico, no, quando a carga está muito longe, né, quando o ponto que eu quero está muito longe, quando não tem interação. Ou seja, quando que é muito longe? Então eu vou pegar esse cara que está aqui, o A, e vou, né, e vou arrastar ele lá para muito longe, lá para infinito. Então, quando eu faço isso, quer dizer então que o meu RA vai para infinito, certo? Quando o RA vai para infinito, então esse camarada indo para infinito, todo mundo que está aqui vai a zero. Quem que é esse cara? É o meu VA. Ou seja, tomando, né, o ponto A lá no infinito, bem longe, meu VA fica zero, né? Fica zero, todo mundo que está aqui vai a zero. E aí o potencial no ponto B dessa distribuição de cargas, posso simplesmente chamar de V, é o quê? É K0, Qzão, sobre R, que é o quê? Como a gente já tinha calculado na aula passada, igual da carga pontual. Estou me repetindo, né? Tá aqui, ó. Tomando no infinito, mesma coisinha, né? Porque fez a mesma integral. Mas por que você está fazendo isso de novo? O importante é a gente fazer essa primeira parte. Agora, mais importante ainda nesse exemplo é que agora eu quero saber, né? Vamos chamar esse cara aqui de A. Peguei para pontos fora. Agora eu quero pegar o meu ponto B dentro da esfera. Agora, agora eu tenho R. O que aconteceu aqui? R menor que R. Tá bom? Então a minha questão é: e agora? E agora, José? Uai, então a mesma coisa, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse cara todo aqui. Ah, e agora, o que eu vou fazer? O meu ponto P tá aqui, ó. Portanto, o meu ponto B tá aqui. Não tem mais, não estou mais levando em consideração isso. O meu R agora é um pedacinho pequenininho aqui. Tá?
Eu continuo colocando lá no infinito. Então, agora, como é que é o potencial? A minha pergunta é, agora, qual é o potencial elétrico para R menor que R1? De novo, eu vou fazer a continha, né? Então, eu vou pegar VA, VB, né? O ponto B está lá dentro, menos VA. Meu VA, é claro, vou colocar ele lá no infinito, tá? Mas cuidado agora, tá bom? Né? Igual, né, a menos a integral, né, de, né, RA até RB de E escalar dr. Então, eu vou ter que vir integrando, acompanha o que eu vou fazer. Eu vou ter que vir integrando lá do infinito, né? Lá do infinito. Eu vou integrando, vou vindo integrando aqui, nessa região do espaço. Aqui, né, o campo elétrico é de uma carga pontual. É um valor de campo elétrico. Joia? E aí, vem até esse ponto aqui, ó. Nesse ponto que está aqui, R é igual a R1. Então, desde lá do infinito até R1 igual a R1, o campo elétrico é de uma carga pontual. Só que, desse ponto de R é igual a R1 até o meu ponto aqui, até o meu ponto B, aqui dentro, a hora que eu estiver agora integrando, daqui, eu pergunto, é o mesmo campo elétrico? É, continua sendo da carga pontual? Não, né? Gauss já diz pra gente, se a gente pegar a superfície gaussiana, né, a carga positiva está na superfície. Se a gente pegar uma superfície gaussiana aqui agora, aonde que tem carga aqui dentro desse cara? Né? Aqui dentro dessa superfície gaussiana, a carga interna é zero. O campo elétrico dentro da esfera condutora é, para a gente lembrar, né? E agora, aqui dentro, E para R menor que R1 é igual a zero. O E para R maior que R1 é o E pontual, a carga pontual. E aqui dentro agora, deixa eu colocar outra cor. É nulo, né? Já sabe, por Gauss é isso. Então, essa minha integral que está aqui, eu tenho que fazer, dividir ela em duas integrais lá do infinito, porque lá no infinito é onde a gente está escolhendo colocar zero. Vamos integrando, 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 até chegar em R igual a R1, ou seja, na superfície da esfera, porque essa é uma região em que tem um campo elétrico, e esse campo elétrico é igual ao da carga pontual. E aí, quando passa para dentro, né, da esfera, o campo elétrico é outro. Então, para R menor do que R1, né, o campo elétrico é zero. Então, vamos ver o que vai dar isso. Então, eu vou dividir essa integral em duas. Lembra que integral
é uma soma. Então, eu vou separar a soma. Então, eu tenho termos dessa soma, vão vindo, somando, fora e depois dentro. Então, divido, né? Lá no cálculo mostra para a gente pode dividir. Então, é menos a integral de RA até quanto? Até quanto? A gente vai integrar fora, lá do infinito, né? De RA, lá no infinito, até R igual a Rão. De quem? Do campo elétrico pontual, escalar dr, mais, né? Mais menos a integral, de novo, né? Então, mais com menos dá menos a integral, né? Da parte interna ali, né? De R agora, de R igual Rão até R, né? De quem? Do E interno ali dentro, escalar dr. Cara, mas o interno você acabou de falar aqui, ó. Esse camarada que tá aqui, ele é igual a zero. É. Então, esse cara que tá aqui, dá zero. A integral, como um todo, né, é uma soma. Zero vezes dr, zero vezes dr, zero vezes dr, zero vezes dr. Vai somando zero, 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 zero. Tudo isso aqui dá zero. Essa integral não interessa pra gente, na verdade. Então, o único termo que vai sobrar pra gente, né, o que sobra, né, para pontos fora, o que vai importar para a gente é a soma do todo de fora. Então, aqui, vamos lá, fazendo essa integral aqui. Então, vou escrever esse. Então, aqui, VB menos VA vai ser, então, igual a menos a integral lá do infinito até Rão de K0 Q sobre R ao quadrado dr, que a gente já cansou de fazer essa conta, né? Isso aqui vai dar quanto? Né? A gente já sabe que vai dar K0, que já carga, sobre o R. Só que esse R agora é Rão. Então, Q0, Q sobre Rão. E tá, né? Esse cara, lembra? Que a gente já colocou ele, né? Para ser zero. Show. Qual é a característica principal aqui? Não depende de Rzinho. Então significa que? O que significa? O centro está aqui da minha esfera. É o ponto central. E tudo aqui está dentro da esfera. Então não importa se eu estou aqui, se eu estou aqui, ou se eu estou mais afastado. Vou pegar uma outra cor. Aqui, ou até mesmo, né? Aqui pertinho. Todos os pontos aqui dentro têm diferentes R'inhos. Não depende. Não depende de R. Para todos os valores que a gente tem aqui, né, o potencial elétrico ele é o quê? O mesmo. Ou seja, para todos os pontos para todos os pontos dentro da esfera, o potencial elétrico é o quê? É o mesmo.
Qual o valor dele? Aqui. Ou seja, o potencial elétrico, né? V é constante dentro da esfera. Tá? Então a gente vai dizer o quê? Você tem uma experiência no laboratório. Se você fosse fazer, se tivesse um laboratório de física 3 aí, né? Uma das experiências que a gente faria seria exatamente verificar isso, que dentro da esfera o potencial elétrico ele é constante, tá? Ele é constante. Isso é uma experiência clássica de física 3, tá? Que é uma consequência direta de Gauss. Se for constante, Gauss tem que funcionar. Então, se for constante, Gauss está funcionando, na verdade, desculpa, né? Esse é um teste de Gauss também, que aqui a gente usou Gauss aqui, ó, pegamos aqui peguei é foda, né? Pegamos aqui uma superfície gaussiana, né? O campo elétrico era zero, não tem carga interna, né? Então, ela é uma todos os pontos. Então, uma forma da gente escrever, né? Todos os pontos dentro da esfera, mesmo potencial, equipotenciais. É uma forma de escrever tudo que está escrito aqui, né? De resumir. Vou colocar assim. Beleza, né? Jóia. Vamos lembrar então agora de um outro exemplo. Depois eu vou falar mais sobre superfícies equipotenciais. Um fio, né, o potencial elétrico de um fio uniformemente carregado. A gente já fizemos o cálculo do campo elétrico dele, no outro capítulo. Lá eu fiz ele deitado, aqui eu vou fazer ele em pé. Para mudar, como diz a turma, só para mudar a cor da grama. Então aqui, ó, eu tenho um fio, e ele vai embora. Muito comprido, infinito não existe, né? Mas muito comprido. Né? Mesma coisa, vou colocar aqui nele uma certa quantidade de carga. Essa carga vai estar homogeneamente distribuída. Como aqui é um fio, então o que, que ele é? Né? Que dimensão que ele tem? É linear. Então a gente vai ter aqui uma quantidade de carga por unidade de comprimento agora, porque é linear, né? Que é uma certa quantidade de carga, que pelo comprimento total dele, né? Certo? E lá no outro capítulo a gente perguntou assim, ó, pega aqui uma reta perpendicular. Aqui agora na horizontal, posso chamar esse cara aqui de eixo X, tá? E aí, num ponto, coloquei aqui um ponto P qualquer aqui. Qual que era o campo elétrico ali? E aí, o que a gente fez? Distribuição contínua, né? A gente picou esse camarada. Tá travando. Certa quantidadezinha de carga aqui. Um dqzinho. Que era o quê? Bom, se eu coloquei X aqui, então eu coloquei o meu eixo Y aqui, né? Então, na vertical, então dq era o lambda dy,
né, uma quantidadezinha. Então, simplesmente estou fazendo isso, né? Quando, se eu quero a carga, eu pego a densidade e multiplico pelo comprimento. Então, aqui. E aí está, né, a uma certa distância aqui, esse camarada aqui. Se esse cara está a uma distância, vamos chamar de x, né? E aqui, a uma altura y, né? Então, o r meu que está aqui é igual a raiz quadrada x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Mas, pela simetria do problema aí, só estou lembrando, né? Pela simetria do problema, a gente calculou isso daí e a gente descobriu que o campo elétrico ali, dada a simetria do problema, ele aponta sempre para cá. Esse é o E. Então, o meu E, só para lembrar, ele era dado por sigma, que é a densidade, né? Que tem o K0, né? Então, K0, sigma, sobre 2 x, x chapéu. Né? Desculpe, o 2 está no numerador. X chapéu. Então, se você tirar, lembrar que o K0 é 1 sobre 4πy0, esse cara aqui pode fazer assim, ó, 1 sobre 2 π y0, né? X chapéu sobre x. A gente fez essa continha aí e chegou nesse campo elétrico que está aqui. E aí, então, agora eu quero o potencial elétrico entre dois pontos, tá? Entre dois pontos, vamos marcar esse ponto da mesma maneira ao longo dessa reta perpendicular aqui. Então, eu tenho aqui, vamos colocar o meu ponto A aqui, e aí chamar o meu ponto P de B, né? E aí a gente quer a diferença de potencial elétrico, da maneira como a gente já vinha fazendo, VB menos VA, vai ser então igual a menos a integral, né, de A até B do campo elétrico ao longo ali daquela linha de integração, né, escalar dl. Tá? Quem que é o campo elétrico? Está aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse campo elétrico aqui. E quem que é o dl? O dl, eu estou integrando aqui ao longo da direção x. Então, ele é um dx. Então, ele é um dx, x chapéu, né? Beleza? Então, vamos colocar aqui, vamos abrir, né? Também esse cara, né? Substituir aqui o dl. E aí, esse cara aqui, então, vou colocar aqui, 2K0, lambda, já estou tirando para fora, mas vamos devagar, menos integral de 2K0, lambda, x, esse cara aqui, x chapéu, escalar, dx, x chapéu. Eu estou integrando em x, então é de x a até x b. Quem é vetor aqui dentro aqui? O vetor aqui dentro é x chapéu, x chapéu. Faltou aqui o meu pontinho. Produto escalar. Produto escalar de x chapéu com ele mesmo vai dar 1. Então, VB. Tudo assim, simples. Vai dar 1, isso. Vamos colocar aqui as constantes para fora. Menos 2K0, lambda densidade linear de carga, integral de
xa até xb de dx sobre x. Aí, assim, bom, agora tem que integrar 1 sobre x, né? Integral de 1 sobre x, né? Curso de cálculo, vai procurar a tabelinha. Isso aí é ln do módulo de x, né? Qual professor de cálculo deve ter me mostrado isso aí, né? Então, esse cara aqui é menos 2 k zero lambda, e aí vou colocar aqui, ó, ln do módulo, né, de x, os limites de integração de xa, desculpa, xb, ou seja, vb menos va igual a menos, a forma que você vai encontrar nos livros é mais essa aqui, né? Colocando k0 1 sobre 4πy0, tá? Então, vamos deixar aí como você vai encontrar. Ah, o menos, né? O menos, o que que você pode fazer com esse sinal de menos que está aqui? Né? Você pode inverter também os limites, né? Se você jogar esse menos para lá, vai ficar positivo. Aqui vai ficar xa, aqui vai ficar xb, né? Então, esse cara aqui desaparece. E vou ter lambda sobre 2πy0 ln, né, de... Estamos trabalhando do lado positivo, então módulo de alguma coisa positiva é, né, coisa positiva, né? Então é xa menos sub dividido por x. Nossa, você foi muito rápido, calma, então, deixa eu ver aqui, peraí. Então, ln de xa menos ln de xb. Só que, né, ln da subtração é igual ao da divisão. Então, lambda sobre 2π y0 da ln de xa sobre xb. Morreu. Esse é o potencial elétrico dessa distribuição de carga. Beleza, cara, olha só. Vamos então fazer da mesma maneira como a gente fez antes. Vamos pegar o A, vamos arrastar o A lá para infinito. Certo? Vamos levar lá para infinito. Aí o que acontece? Uma carga que tiver ali no ponto A, né, vai interagir com o plano, né, com o fio infinito. Está muito longe, ele não enxerga, tá zero. Será? Vamos pensar aqui intuitivamente. Você tem um fio, se fosse uma barra, né, desse tamanho aqui, que é a minha caneta, né? À medida que eu me afasto dela, eu vou vendo o quê? Cada vez ela menor. Se eu for para muito longe, muito longe, muito longe, ela vai realmente parecer para mim um ponto. Agora, se essa barra ela é infinita, adianta eu ir me afastando dela? Não, você continua vendo sempre ela de mais infinito a menos infinito, mais infinito a menos infinito. Sempre então tem uma distribuição infinita de carga, né? O que acontece aqui no cálculo do meu potencial elétrico, né? Quando a gente pega xa indo a infinito? A gente pegar, analisando, né? Analisando. Se a gente pegar xa e levar ele para infinito, o que vai acontecer aqui nessa expressão? Né? Vai ser ln de infinito sobre xb. Xb, né? O que vai acontecer aqui? Infinito sobre xb, infinito. Ln de infinito é infinito. O
que vai acontecer aqui? Vai dar um potencial infinito, essa, essa, essa diferença, né? Ou seja, né? Se você pegar XA e for para infinito, o que você ganha com a brincadeira é que o VB, né, vai também para infinito, né? Então, mas o que acontece, então? Então, é recomendável, né, pegar lá no infinito, né, para colocar o potencial igual a zero. Por que que para esse caso particular não deu certo? Não deu certo porque se trata de uma distribuição infinita de carga. Quando a gente tem uma distribuição infinita de carga, entendeu? Né, é mais conveniente que a gente diga que é zero em algum lugar, não no infinito, porque no infinito vai, como a gente viu aqui, divergir. Né? E aí, então, pega um ponto qualquer no meio do caminho finito, finito, e aí, né, diz, você tem essa liberdade, coloca ali como sendo zero, tá? Então, dá problema apenas, né, entre aspas, problema, né, para distribuições infinitas. Então, você pega, né, apenas, né, pega e diz o seguinte, numa posição qualquer, xa igual a um valor qualquer, né, que você possa atribuir, né, e diz simplesmente que xa igual a qualquer valor que você conseguir imaginar, né, igual a VA igual a zero. Como é que fica então uma expressão? Então, o meu V no B passa a ser, né, um V qualquer, né, ele vai ser igual a lambda sobre 2π, 2π epsilon zero, né, ln de A, o valor que você admitiu, sobre a coordenada xb, de um x qualquer. Né? Então, conseguimos resolver, contornar o problema da divergência. Então, observação, tá? Uma observação. Estou só mostrando como a gente pode calcular as coisas. Então, aqui, né, usamos campo elétrico. Vamos fazer a continha, né? E agora, né, voltar. Fizemos aqui usando essa expressão, né, essa forma como a gente calcula o potencial elétrico. A gente pode calcular potencial da distribuição de carga, né, colocando o potencial zero no lugar que a gente quiser. A gente viu que para distribuições finitas, né, vai dar certo colocar o zero muito longe, né? E para distribuições que são infinitas, como o fio, vai dar uma encrenca. Então a gente opta por colocar num ponto qualquer finito, tá? E agora vamos dar dois, três exemplos, se der tempo ainda hoje, né? De distribuições de carga. Agora a segunda forma como a gente vai colocar, né? O cálculo do campo elétrico, né? Agora calculando o campo, né? De uma distribuição, tá? Através dessas relações matemáticas, tá? É o quinto? Qual que é o exemplo? 4, 5. Agora, ao invés de ser um fio infinito, vamos pegar uma barra finita carregada. Isso aqui vai dar uma integral um pouquinho mais complicada. Eu não vou fazer ela, porque não é. Só para vocês verem que o negócio aqui não é curso de cálculo, né? A gente tem que explorar a física da brincadeira.
Apesar desta aqui ser a integral mais dificinha de fazer, vou dar ela e pode ficar sossegado que não vai cair em prova nenhuma dela, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui agora ó, uma barra finita. E aí, vamos colocar aqui, ó, agora eu vou desenhar aqui em cima, né? Meu eixo Y, passando pelo meio da barra aqui, né? O meu eixo X, tá? Então, aqui para cima ela vai ter um comprimento A, minúsculozinho, e aqui também A. Então, A para cima, A para baixo, joia? E aí, então, eu quero potencial elétrico num ponto P qualquer aqui, joia? E claro, né? Eu vou colocar aqui nessa barra uma certa quantidade de carga, e ela está homogeneamente distribuída, tá? De tal maneira, então, que ali, né, a carga, ela é, desculpe, a densidade linear de carga é a carga que você colocou pelo comprimento da barra. Como que é o comprimento da barra? 2A. Tá? Qual que é a expressão que a gente vai usar? Então, o potencial elétrico, ele é integral, né? A gente sabe para cargas pontuais, né? A gente fez essa continha, né? É K0, né? dq, quanto de carga tem ali, sobre R, né? Integral de carga. Então, esse é uma carguinha. Então, eu vou pegar aqui uma carguinha, vou picar minha katana, vou picar o camarada, vai ter aqui, então, uma certa quantidadezinha de carga, que vai ser igual a lambda, vezes um comprimentozinho desse camarada, que é um certo comprimento de y, né? Joia? E aí, né? Então, esse cara com quantidadezinha de carga. E aí tem um R, né? O R, qual que é a distância desse camarada até ali? Então o R é esse cara. Depende de quem. Se eu chamar esse camarada aqui, então esse cara aqui está na distância X e esse cara está na altura Y. Então, R é igual a raiz quadrada. Estou aplicando Pitágoras, né? X e Y são os catetos, né? E o R é a minha hipotenusa. Ótimo. Então, vamos colocar esses caras todos aqui. Então, K0 é constante. Vou até tirar ele para fora da integral. Integral de dq. Quem que é dq? Lambda dy. Sobre R. Quem que é R? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lambda é constante, posso tirar ele para fora. Já vou colocar os limites de integração, né? Então é K0, lambda, integral de dy, raiz quadrada, x ao quadrado mais y ao quadrado. E quem que é a variável de integração? É o y. Então, é o y, é a coordenada vertical dos pedacinhos que eu piquei. Então, eles variam de quanto a quanto. Então, vai ter, né, um pedacinho que vai estar aqui embaixo, que a coordenada dele vai ser quanto? O y dele vai ser igual a, para baixo, é menos a, e vai ter um pedacinho aqui na ponta, né, que a coordenada dele vai ser o mais a.
Então, eu vou integrar esse cara aqui de menos A até A. Ah, e essa integral aí? Então, agora tem que resolver essa integral, né? Isso é uma integral que a gente olhando para ela, o camarada que é técnico e tal, tudo mais, né? Integrar é técnica, né? A gente observa que isso aqui é uma integral do tipo trigonométrica. Tem que fazer uma mudança de variável trigonométrica. A dica é a gente pegar e fazer a seguinte substituição. X é igual a y tangente de θ, tá? Só para lembrar aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? E a tangente é o quê? Cateto, né? O oposto pelo cateto adjacente ou cateto adjacente pelo cateto oposto? Hum? Né? Tem que lembrar. Só para reescrever esse cara aqui de uma maneira melhor para vocês. Então, tangente de θ de um ângulo é x sobre y. Então, qual que é o ângulo que eu estou integrando? Eu estou mudando para θ, minha nova variável de integração, tá? Então, θ está aqui, né? Cateto adjacente sobre cateto oposto, beleza? Então, então, vamos fazer essa integral aí, não? Qual que é a resposta dela? Então, o potencial aqui, né? Ele vai dar igual a K0 lambda. E olha só como é. E tem tabelas também, tá? Ln, tá? De y, ou melhor, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais y. Variando, então, y de quanto a quanto? De menos a até a. E aí o potencial elétrico lá no ponto P vai ficar igual a K0 lambda. Aí Ln de um menos Ln de outro é igual a Ln da divisão, né? Então é Ln, propriedade logarítmica, né? Vamos colocar assim que sempre fica muito mais bonitinho. Raiz quadrada de x ao quadrado mais limite superior a mais a, que tem aqui um mais y, dividido por raiz quadrada x, que é o quadrado, x ao quadrado, mais, agora, menos a ao quadrado, né? Só que aqui fora, mais menos a, menos a. Essa é a ideia, tá? Esse problema aí é muito parecido, né? Com o anterior que a gente fez. A única diferença é que esse cara aqui é uma barra finita e o fio é infinito. Como é que a gente faz essa barra aqui ir para infinito? Vamos ver se aparece, né? Por algum problema que a gente está aqui. Como é que a gente faz essa barra ir para fazer, ir para infinito? Só tomar a, que é o tamanho dela, indo para o infinito. Como é que fica o potencial elétrico nesse caso? V vai ser então K0 lambda Ln de quê? Se a gente pegar aqui em cima, né, x não importa, mais infinito ao quadrado, raiz quadrada
raiz quadrada, infinito, mais a infinito. Então, duas vezes infinito, dividido por alguma coisa mais infinito ao quadrado, raiz quadrada de infinito, infinito. Infinito menos infinito. Ou seja, então aqui a gente vai entender o numerador é ln de infinito dividido por alguma coisa muito pequenininha. Então, quando você divide alguma coisa por um número tendendo a zero, ele vai para infinito. Então, tudo que está aqui vai para infinito. Né? Ln de infinito, né? Vamos colocar aqui matematicamente, ó, no limite, né? Então, isso aqui vai para duas vezes infinito, dividido por infinito, menos infinito. Né? Ou seja, isso aqui tudo vai para infinito. Eita, mas dava problema no potencial elétrico? Dava problema no potencial elétrico quando? Quando? Quando a gente estava tomando, né, a minha referência no infinito, ou seja, quando eu estava tomando o meu VA, né? Aqui, olha só. Esse é o tipo de conta, ó, o VA aqui, ó, um dos pontos, lá longe, lá no infinito, de tal maneira que a interação fosse zero. Quando eu tomei XA aqui, indo no infinito, né, o potencial elétrico no ponto B aqui foi para o infinito junto. Então, aqui, quando eu, né, calculo aqui esse camarada potencial aqui no ponto P, usando essa nova relação aqui, né, e aí faço agora, cheguei nessa condição, joia? E faço agora ele indo para o infinito, diverge. Isso quer dizer para mim que implicitamente, nessas relações, né, a gente está admitindo o potencial nulo ou zero, né, muito longe. Aqui, então, nessas relações, implicitamente, o potencial nulo está onde? No caso que a gente está chamando de R aqui, que é essa distância aqui, o R é muito grande ou R no infinito. O que eu quero mostrar para vocês aqui, fazendo essa observação, é que a gente sempre vai medir diferenças de potencial, né? Um potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. O que é interessante para a gente, para ter um valor numérico absoluto, é pegar, por exemplo, o meu VA e fazer ele igual a zero. Em alguns casos é fácil da gente ver distribuições finitas de carga, ou seja, que não estão distribuídas no infinito, né? Se você ir para muito longe, o potencial é sim nulo lá, porque não tem interação. Né? Então convém colocar, né, o potencial nulo lá longe. E aí a gente tem para qualquer ponto próximo aqui, em referência ao potencial lá de longe, onde que ele é zero. Agora, falou em distribuições infinitas de carga, aí deu problema. Não vale mais colocar ele para muito longe, tá? Porque não importa, eu estou sempre indo para longe, eu vou estar enxergando um plano ou um fio. Então, lá no infinito, não vai ser zero, tá? Espero que estejam acompanhando o raciocínio. Então, isso aqui está implicitamente, né? Essas relações implicitamente estão dizendo que o camarada é nulo lá no infinito. Vamos pegar, por exemplo, agora o fio. Rapidinho eu vou fazer o sexto exemplo. Isso é rapidinho, né? Isso é assim, um anel, né? Potencial de um anel. Então aqui agora, ó,
colocar aqui Y, e aí eu vou colocar o meu anel. Tá aqui em perspectiva, tá? Aqui, um eixo perpendicular. Tá? Que é o centro do anel. Tá? Ele tem, que nem eu vou fazer igual eu fiz lá no, tem um raio A, né? E aí eu vou colocar o meu ponto P, né? Vou chamar esse cara aqui de eixo X, esse cara aqui pode ser o Y, esse cara aqui pode ser o Z, não importa. Né? Vou colocar ele no eixo X aqui. Esse é o meu ponto P. Então tem uma distribuição homogênea de carga, né? Ela é linear, então eu coloquei aqui uma certa quantidadezinha de carga, homo também, homogeneamente, né? Aqui então a quantidade de carga que a gente tem ali, né? O lambda é a carga que a gente colocou pelo comprimento. Quanto que é o comprimento do anel? 2π vezes o raio, o perímetro, que é 2πa. Né? E aí, qual que é o potencial? O potencial é igual a integral de K0, a constante de proporcionalidade, de uma carguinha, distância. A carguinha, então vamos pegar. Essa é a ideia da carga pontual, a gente sabe. Então aqui eu vou pegar uma carguinha aqui, um pedacinho, né? Vai ser uma certa quantidadezinha de carga ali. Vai ser lambda vezes um ds qualquer, né? A gente, quando está colocando ali, só para lembrar o que, que é, uma circunferência, uma curva, né? É um arco da circunferência, né? Então, esse pedaço que está aqui é esse, um certo ângulo, né? E um raio qualquer. Então, tem um lambda ds ali. Só para lembrar vocês que, né, o meu ds é o raio de θ, a gente já conversou a respeito disso. No caso aqui, o meu raio é A, né? Então é A de θ. Joia. Então aqui é lambda A de θ, né? Nem precisava, mas estou só fazendo isso daí, beleza? Vocês vão ver aqui agora que essa distância, que é o R, até o ponto P. Então vai ser essa distância x, né? Então o meu R aqui é raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Vamos substituir todo mundo que está ali. Então esse cara vai ser K0, já tirei para fora, integral de lambda ds sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. O que tanto faz colocar o a de θ aqui? Porque todo mundo que está aqui dentro é integral, é constante, da integral é constante. Zero, lambda, inclusive o x ao quadrado mais ao quadrado. Para qualquer pedacinho do meu anel, a distância desse pedacinho até o ponto P, ela é igual. Se você pegar todos essas linhas R's que eu tracei aqui para todos os pedacinhos, vai formar um cone, né? Então é constante. Então esse cara aqui sai para fora também, né?
x ao quadrado mais a ao quadrado, e vai ficar só a integral de ds. Ou a integral de ds, quem que é? É o comprimento todo do anel. O comprimento todo do anel é quem que é? É a circunferência do anel. Isso aqui, né, vai ser simplesmente K0 lambda 2π a sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Mas lambda vezes circunferência é a própria quantidade de carga. Desculpa. Né? Então, o meu potencial ali no ponto P vai ser simplesmente igual a K0, né? A carga Q sobre x ao quadrado mais a ao quadrado. Morreu, né? Morreu, tá? Isso é exemplo, claro. Hugo, a gente só mede diferença de potencial elétrico. E aonde que está a minha referência, o meu VA no infinito? Lá no infinito, quanto que ele vale, Hugo? Zero, tá? Porque aqui eu tenho uma distribuição finita de cargas. E aí, então, agora, né, é o meu sexto exemplo, para encerrar. Sexto não, né? Já está no sétimo. Que é igual a gente fez para o campo elétrico. Agora vamos pegar o anel e transformar ele num disco. Não é infinito, né? Um disco carregado. Ele pula para frente e volta devagarinho para de trás. Então vamos lá de novo, né? Agora aqui, ó, vou colocar Eu tô ficando bom nesse desenho aqui. Não tô falando que tá bonito, não, mas assim, melhorou demais no desenho desse negócio. Aqui o centro, meu ponto P tá aqui em algum lugar, né? Esse cara que tá aqui, né? Ele, ele não é um anel, né? Ele é contínuo, é um disco. Qual que é a sacada dessa distribuição contínua? Picar ele, não tem jeito. Distribuição contínua, a ideia sempre é picar, né? Só que a picagem aqui agora é melhor a gente picar o quê? Em forma de anéis. Então aqui como se fossem cebolinhas, né? Quando a gente pica uma cebola, né? Na perpendicular dela e olha para ela, a gente vê anéis concêntricos, não é isso? Né? Então esse é um anelzinho que tô tentando desenhar aqui, né? Joia? Porque o anel eu já calculei antes, né? Tá aqui quanto que é de um anel. Então eu vou dar nome para esse cara, né? Agora aqui eu vou. O anelzão tem. Né? Vou chamar esse cara aqui de mesmo jeito que a gente fez antes. Y, Z, X. Esse cara aqui eu vou colocar ele um anelzão para ele de raio R, R1, né? E esse cara aqui eu vou chamar de R1.
tá? E aqui, ó, a largura do meu anel aqui vai ser um DR, tá? Por quê? Né? Agora vamos construir a nossa integralzinha, né? Potencial que a gente sabe é a carga pontual, que agora, né, vai ser integral de K0 dQzinho sobre R. dQ. Quanto que tem de dQ aonde? Nesse anel que está ali. Quanto de carga tem? Então vai ser, né, a densidade. Quem que é a densidade? Agora é uma densidade superficial. Né, vezes a área daquele anel. Vamos pegar esse cara que está aqui e vamos cortar ele aqui. Né, vamos pegar uma cor mais. Corto ele aqui, estico. E eu quero a área dele. Quanto vai ter esse tamanho? É o comprimento dele. 2πr. Quanto que vai ter esse tamanho dele? Ah, é a largura aqui dele, que é um dr. Então, a área dele vai ser 2πr dr. Então, o cara que está aqui vai ser... Puxar esse cara aqui mais um pouquinho para cá. Vai ser 2 sigma, 2πr dr. Tá? Agora eu posso, né? Tá faltando só o R. Cadê o R? Ah, né? A distância desse cara que está aqui até aqui, qual que é? Hum. Para qualquer ponto que você pegar desse anelzinho, a distância dele é, né? Qualquer ponto que você pegar aqui. Agora eu vou pegar uma outra cor. A distância vai ser, né? Esse cara que está aqui vai ser raiz quadrada. Esse cara que é R. E aqui que eu chamei de X. Então vai ser R ao quadrado mais X ao quadrado. Eu estou pensando aqui nesse triângulo retângulo. Se eu desenhar aqui, vai ficar uma bagunça. Esse triângulo retângulo está aqui em verde. Joia, então substituindo todo mundo lá. Fazer ele aqui para mais perto. Então esse cara aqui vai ser integral de K0, constante sai para fora. E aí eu vou escrever esse cara aqui, ó. 2π lambda R dr dividido por R ao quadrado mais X ao quadrado. 2π lambda constante sai para fora. Então vai ser 2π lambda K0
integral de dr raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado. E os limites de integração, colocando agora no final. A variável de integração é o r varia de 0, um anelzinho bem pequenininho aqui, até um anel na borda exterior do disco. Então é de 0 a e não. E essa, faltou aqui, ó, esqueci desse r que tá aqui, ó. R. Ah, esse cara aqui é parecido com essa integral aqui, olha. Não, cadê? Ah, é trigonométrica de novo. Não, essa daqui é mais fácil de resolver, muito mais fácil. Ah, trigonométrica também é fácil, né? Mas aqui, como tem esse bendito errinho aqui, ó, ele ajuda demais a gente. Então aqui é uma simples variável de transformação. Vou pegar aqui r ao quadrado mais x ao quadrado e vou chamar de u. Né? O meu ficou muito feio. O z, tanto faz. Né? Então, du dx, dr, desculpe, né? E derivado com relação a r vai dar 2r. Então, o meu du vai ser 2r, passa multiplicando, né? Não funciona. Funciona assim, né? E então, beleza. Então, tem aqui isso e isso para substituir, né? Então, meu potencial elétrico vai ser igual a... Vamos colocar esse 2 lá dentro? Então, peguei esse 2 que estava aqui fora, joguei ele lá para dentro. Então, vai ficar π sigma k0 integral de 2r dr. Quem que é? Deu sobre raiz quadrada, né, de u. Quais os limites de integração? Ah, quanto que vale u quando r é zero? X ao quadrado. Quanto que vale u quando r1 é igual a r1? Então, r1 mais x ao quadrado. Então, aqui, vamos só escrever esse camarada aqui, ó. Π sigma k0 integral x ao quadrado r1 mais x ao quadrado. Quem que é 1 sobre raiz quadrada de u? É u elevado a menos meio. U. Essa integral é muito fácil de fazer, né? Se você pegar, então, essa é a derivada, né? Lembra daquela brincadeirinha? Então, você tem uma função, f, no caso aqui de u, né? Que é igual a um polinômio, né? A u elevado a n. A derivada de f com relação a u vai ser igual a m u elevado a m menos 1. Isso daqui é igual a u elevado a menos meio, né? Beleza? Então, daqui a gente vai tirar aqui m menos 1 é igual a menos meio. Significa, então, que m é igual a menos 1 vai para o outro lado, mais 1 menos meio, meio. Né? Então, aqui, subentendido que tem 1, certo? Então, A vezes M tem que ser igual a 1. Quanto que é M? Meio. Né? Então, A meio tem que ser igual a 1. A igual a, faço 2 multiplicando, 2. Olha como é simples. É um joguinho, né? Então, aqui a gente então já tem que ver o meu potencial. Ser igual a todo esse cara que estava aqui, π sigma k0. E a integral vai dar u elevado a... Quanto que vai dar? A
é 2, né? O M é, quanto que deu M? Meio, né? Então, 1 elevado a meio. O que que é 1 elevado a meio? 2 eu já vou tirar ele para fora aqui, ó. Não vamos colocar, senão vocês se perdem. Meio de x ao quadrado, r ao quadrado, r1 ao quadrado, mais x ao quadrado. O 2 vou tirar para fora. 2π sigma k0. O elevado a meio é raiz quadrada. Então vai dar raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado menos raiz quadrada de x ao quadrado módulo de x. Aí o potencial do disco. Ah, morreu. A aula de hoje morreu. Mas amanhã vou começar a aula fazendo o quê? Vou mostrar para vocês que, né? Lembra que eu falei que, ó, eu estou tentando melhorar o cálculo do campo elétrico. O primeiro capítulo foi cálculo de campo elétrico. Força, e aí a força a gente jogou o problema para o campo elétrico. Ah, cálculo da força? Não, cálculo do campo elétrico. Multiplica pela carga, a gente tem a força. Sabendo o campo elétrico, multiplica pela carga, a gente tem a força. Aí eu falei para vocês, ó, tem problemas que tem bastante simetria. Olha a ideia desse cara, o tal do Gauss, né? Vamos usar, então, problemas que têm alta simetria e ver se a gente consegue melhorar a conta que a gente tinha para fazer. E aí a gente viu que quando tem bastante simetria, usando a lei de Gauss, né, a gente, pá, num piscar de olhos, a gente conseguia calcular o campo elétrico. E aí eu falei naquela oportunidade para vocês que, ó, eu vou ainda melhorar. Em vez de fazer a conta de essas integrais com um vetor, que eu tenho que levar em consideração direção e sentido, que era o campo elétrico, eu ia transformar essa integral na soma, né, numa integral de escalar. O que que é o potencial elétrico? É um escalar, ele não tem direção e sentido. É o que nós estamos fazendo aqui agora, certo? Então, o que eu vou mostrar amanhã para vocês é, sabendo o potencial elétrico, como é que eu sei o campo elétrico? Essa é o comecinho da aula de amanhã. E aí, para encerrar esse capítulo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas propriedades e aplicações na química, tá? Né, vamos falar um pouquinho sobre pilha, né? O que é uma pilha e como que essas coisas todas aqui entram no contexto de uma pilha, né? De uma bateria, tá? Quando eu quero falar de pilha, às vezes pode confundir, mas é uma bateria elétrica, tá bom? Obrigado, então, pela atenção de vocês aí. Eu vou encerrando hoje por aqui. Aí, um Ô, abraço. Hugo, Oi. você Ah, vai eu disponibilizar alguma aula de exercícios? vou gravar amanhã à tarde, tá? E aí eu tô devendo a aula de exercício. Eu já tenho lá no primeiro capítulo, tá? Eu vou Tá, gravar da parte de Gauss, que eu ainda não fiz, e vou fazer já desse capítulo amanhã, tá bom? tá bom, certinho, Amanhã à obrigada. tarde já vai estar lá no YouTube. Outra coisa, deixa eu avisar aqui, conversar com você. Deixa eu interromper aqui a gravação.